TV Floripa apresenta Vida Inteligente. Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o seu programa Vida Inteligente, agora nesse nosso novo horário, eu creio que todos já se acostumaram. E hoje trazemos, para variar, um assunto muito interessante também. Dentro da nossa política, dentro do nosso esquema de sempre trazer coisas novas, sair da mesmice das televisões, dos programas de TV, levar coisas que possam somar alguma coisa para o nosso público telespectador. Hoje nós vamos falar sobre um assunto conhecido por alguns, desconhecido por outros, confundido por muitas pessoas, mas que não deixa de ser um assunto de extrema importância porque lida com o ser humano, a melhoria do ser humano, o bem-estar do ser humano. E para dissertar sobre o tema de hoje, que é apometria quântica, o nome pode parecer pomposo, pode parecer esquisito, mas vocês vão ver que não é nada disso. É uma coisa muito simples e que os nossos convidados de hoje, Niamara Ramos e a Karina, estão aqui para nos dissertar sobre isso. Boa noite, Karina. Boa noite. Boa noite, Niamara. Boa noite. É um prazer ter vocês aqui. Nós já falamos, acompanhamos o trabalho de vocês faz tempo. Antes de vocês receberem o convite para vir no nosso programa, nós conversamos, né, para a gente saber se o que vocês faziam era um trabalho sério, né? Porque aqui nós temos compromisso com a verdade. Então a gente não fala mal dos trabalhos que não são sérios, mas também a gente não os divulga, né? Então depois que a gente vê que as pessoas têm trabalhos sérios e esses trabalhos precisam ser compartilhados, a gente abre as portas porque o objetivo do nosso programa é esse. Então, Karina, você, antes de mais nada, a apometria, nós temos, eu sempre me coloco no lugar do telespectador. Certo. Não temos script e o nosso telespectador sabe disso. A apometria é um trabalho que a princípio era da doutrina espírita, que todo mundo conhece a apometria através da doutrina espírita. O que é através da doutrina espírita? Eu achei um trabalho maravilhoso a apometria dentro da doutrina espírita, que é que você vai numa sala onde existe uma quantidade de médiums de efeitos físicos, de uma série de dons de mediunidade, vamos dizer, onde você senta e estes médiums somatizam para si tudo aquilo que você tem que precisa ser transmutado. Ou seja, parece uma máquina de lavar roupa, onde tira todos os seus corpos, esses médiums trabalham esses seus corpos, devolvem todos os seus corpos e você sai bem. Esse é um tipo de apometria que eu conheci. Eu conheci um outro tipo de apometria que a gente fez num passado não muito distante, cerca de uns 10 anos. Eu creio que a Niamara, nessa ocasião, ela tinha alguma ideia e chegamos a fazer alguns trabalhos juntos, onde tinha uma irmã nossa chamada Marizilda Ramos, Marizilda Lopes, perfeitamente, a minha querida Marizilda. E a gente fazia um trabalho que consistia mais ou menos nisso, e era maravilhoso. E nós só paramos de fazer esse tipo de trabalho porque nós chegamos num estágio onde a gente estava mexendo com coisas que a gente não alcançava, ou não tinha entendimento sobre essas coisas. Então, como bons motoristas que sempre fomos, na dúvida nós preferimos não ultrapassar e acabamos com esse trabalho. Porque a gente não tinha consciência de coisas que se apresentavam a nós e a gente não tinha domínio, inclusive sobre algumas coisas que nós vamos falar hoje e que pode ser muito estranho para você, telespectador, mas é sério. Implantes. Não vamos falar se é implante extraterrestre, se é implante disso ou daquilo, nem vamos entrar nessa conotação porque já é complexo. Mas implantes existem? Existem. E são implantes apenas físicos? Não. Mais complexo ainda, e nós vamos falar sobre isso. E quando a gente descobriu que a gente estava mexendo em coisas que a gente retirava e voltavam, falava, opa, é melhor a gente parar, deixa o trabalho aí, e quando a gente tiver mais condição a gente volta. Bem, depois dessa minha entrada meio compridinha, Karina, o que é apometria
E melhor, o que é a apometria quântica? Já faço uma outra pergunta de gancho para você poder falar. Né? A apometria quântica da apometria tradicional. Certo. Bem, como tu falou, Grego, a apometria nasceu do Espiritismo, né? Ela surge no ano 1965, faz muito tempo atrás, lá em Porto Alegre, né? Dentro de um congresso, né, que teve lá no Hospital Espírita, em Porto Alegre, tinha várias pessoas atuantes dentro desse hospital, inclusive médicos, né, formados. E chegou lá uma pessoa, um terapeuta chamado Luiz Rodrigues, ele é porto-riquenho, mas morava no Rio, com uma nova técnica, uma nova prática, né? Ele falou o seguinte: bem, eu tenho uma técnica de trabalhar as pessoas, que é a seguinte: eu vou deitar a pessoa na maca, eu vou fazer uma contagem a partir da idade que essa pessoa tem, e eu vou desdobrar o corpo astral e mental dessa pessoa para que a equipe médica que se encontra dentro do plano astral, porque o espírita trabalha, né, com equipes médicas dentro do plano astral, vão poder cuidar melhor dessa pessoa. Ou seja, eles estavam levando a pessoa para esse plano. Dentro desse grupo que estava ali, estava o doutor Lacerda. Aí ele ficou com a pulga atrás da orelha, porque aparentemente, quando se faz um trabalho apométrico, como o Grego, né, falou, não acontece nada. Ninguém entra em transe, ninguém vê, ninguém perde a consciência. E essa pessoa que é um cientista, né, ele já faleceu, mas ele ainda continua atuante dentro de outros planos, ele foi pesquisar essa nova técnica. Aí, ele, com o passar do tempo, né, o que eu estou contando não foi experiencial por mim, o que está nos livros do Dr. Lacerda, o que as pessoas que trabalharam com ele contam, né? A partir das experiências dele, ele chegou à conclusão que aquele desdobramento realmente existia, que os corpos eram dissociados realmente pela pessoa e, fundamentalmente, uma coisa muito importante: todo mundo inconscientemente faz apometria. Como é que é? Isso, dá uma explicada nisso. Inconscientemente todo mundo faz apometria? Inconscientemente faz apometria, porque eu vou falar o que é apometria primeiro, né? Sim, tá, ok. A apometria é uma técnica que ela pode ser usada dentro do espiritismo, dentro do Umbanda, dentro de qualquer outro tipo de religião. Não tem nada a ver com uma doutrina, com uma religião. Ela é uma técnica terapêutica que permite, né, que nós possamos desdobrar a nossa consciência para outros planos dimensionais, né, usando o que seria mais conhecido como expansão da consciência, né, para poder conhecer outras dimensões, para poder interagir dentro de uma linha temporal, para poder ter outro ponto de vista do nosso universo. Então, a apometria é uma técnica que permite o desdobramento dos corpos sutis do ser humano. Para as pessoas que não conhecem multidimensionalidade do ser... Isso, seria importante enfocar o que é isso. Corpos sutis, tudo isso a gente teria que explicar exatamente o que é. Mas eu vou fazer isso que vai ficar bem fácil para a pessoa entender. Nós temos esse corpo físico aqui, que a gente toca, é consciente, tem, né, nos sentidos. Nós temos um campo eletromagnético, né, também medido pela radiestesia radiônica, pela fotoquília, né, hoje em dia a gente pode comprovar esse campo mesmo. E nós temos um corpo astral, que todo mundo usa quando vai dormir, né, aquele veículo que sai no plano astral. Nós temos um corpo mental, que é o habitáculo da nossa mente, e nós temos outros corpos superiores, né, esquecido emocional, que é onde estão também as emoções. Esses corpos normalmente desdobram. Exemplo: a pessoa vai dormir à noite, bota a travesseira na cama. Eu duvido que não tenha alguma pessoa que não tenha sonhado. Com certeza, todo mundo sonha. Que a pessoa se lembre ou não é outra coisa. Então, assim, quando a pessoa vai para o plano astral, sai com o corpo astral, ela está efetuando o quê? Um desdobramento, uma dissociação de corpos. E isso aí é feito pela apometria. Só que, com o nosso corpo astral, a coisa fica muito complicada, porque a gente não tem domínio desse corpo. Né? Praticamente, 99,9% das pessoas faz esse tipo de dobramento inconscientemente. E sem controle algum, né? E sem controle algum. Então, a gente descarta
né, esse tipo de técnicas. Tem pessoas que estudam, né, dentro da projeciologia, que praticam anos para poder sair conscientemente ali, mas todo mundo sai. Outro exemplo, projeção mental, desdobramento do corpo mental. Eu estou aqui, sentadinha, daqui a pouco eu começo a pensar em alguma pessoa X, uma amiga. 2 minutos depois a pessoa me liga. O que isso significa? De alguma forma que meu mental, meu corpo mental, meu pensamento viajou até aquela pessoa, né, e fez com que essa pessoa tivesse um retorno, ou lembrasse de mim, ou alguma coisa assim. Isso é muito comum acontecer. Nossa, eu estava pensando justamente em ti agora, tu me liga. Isso aí todo mundo já deve ter vivenciado também. Quando a gente pensa, o nosso pensamento viaja até um determinado lugar, ou seja, nós somos aquilo que pensamos e estamos aonde nosso pensamento está. E isso é apometria. Que interessante, Tá? bem boa explicação. Então, a única diferença da técnica praticada dentro do trabalho terapêutico é que a gente força uma projeção, a gente estipula uma meta, né? A gente tem um objetivo determinado para poder fazer alguma coisa, que no caso seria a cura, harmonização, limpeza, né? Energização das pessoas. E isso aí podemos dizer também de apagar tranqueiras que a gente traz? Ou não? A apometria é um bombril. É um bombril? É um bombril. Tá. Ela faz uma limpeza espiritual muito profunda. Tá? Então, basicamente, a apometria é isso. O primeiro Isso nome... você acabou de dizer, o que você dissertou para a gente, é a apometria tradicional. A apometria a como tradicional. técnica. Sim, como tá. a técnica. Porque, assim, uma coisa que eu vou deixar bem claro aqui é o seguinte: não importa aonde essa técnica esteja sendo aplicada. Se é uma casa espírita, se é uma casa umbanda, se é uma pessoa na esquina, no consultório, ela funciona. Independentemente de onde ela seja. Bom, você precisa ter um mínimo de Não, conhecimento, obviamente claro, que tu né? vai ter um Sim. mínimo conhecimento, É mas controlar. ela funciona. Então, se eu vou definir a técnica, a definição serve para todos. Agora, a apometria tradicional que nasce dentro de um dogma, dentro do espiritismo, dentro do kardecismo, ela tem uma conotação, tem todo um esquema, tem todo um linguajar próprio, um linguajar próprio, tem regras, né, tem posturas até crenças. e crenças muito fortes. Tá? Sim. A diferença grande que a gente tem com essa apometria quântica, que a gente colocou esse nome quântico só para diferenciar, né, o nosso trabalho, é que a gente não tem dogmas, Sim. não está ligado a nenhum tipo de religião, nenhum tipo, né, de filosofia, Nenhum tipo de ritual. nem ritual, porém, a gente estuda tudo. Ou seja, não abre mão. Muito bom porque isso. eu não acredito no espiritismo, eu não vou nem chegar perto da doutrina espírita. Do contrário, a gente estuda em profundidade para saber o que dentro dessa doutrina E para não ter surpresas que nós tivemos no nosso trabalho. Também, Né? também. Então, Que assim... a gente não sabia o que fazer depois. Exatamente. Então, eu não vou negar de nenhum jeito que o espiritismo não seja bom, porque seria totalmente absurdo. Porque grandes personagens passaram, né, dentro desse trabalho e deixaram um legado muito importante na espiritualidade. Com certeza. Tá? Não vou negar que dentro de Umbanda, né, nossa, gente, eu tinha muito preconceito com esse trabalho. Hoje em dia vejo, né, que para realmente tu entender Umbanda, tu tem que ser craque, porque a filosofia é extremamente profunda. Sim. E complexa. Então, eu não vou negar que dentro dessa filosofia existam elementos que a gente não possa Aproveitar, usar, claro. e assim sucessivamente. Então, a apometria quântica, na verdade, é uma salada Sim. de conhecimento, é uma experiência de um grupo de pessoas que desenvolveu esse trabalho aqui, em Florianópolis mesmo. Então, assim, é um conceito de trabalho. Né? Então, nós temos assim, o que aconteceu com a gente? Sem dogmas. Sem ninguém falando, ó, pode ou não pode, deve ou não deve, fulano falou, então não dá. Então, a gente não tinha líder, não tinha uma pessoa que chefiasse todo o nosso trabalho, era feito de uma maneira fraternal, igualitária, né, onde a gente tinha mente aberta, consciência totalmente em expansão. O que deu?
É uma técnica totalmente revolucionária, com uma profundidade de ação impressionante, que a gente nunca chegou a imaginar que ela tivesse. Essa força de transformação da pessoa, essa força, essa profundidade na cura. Né? Porque quando a gente começou a trabalhar, não imaginava jamais até onde nós íamos chegar com isso. Não tem limite dimensional, ou seja, a gente aceita o universo com N quantidade de dimensões. A gente não pode afirmar que tem 5, 8, 12, 24, 35, não sei. Mas também acho que não dá para a gente mensurar. Não dá para a gente mensurar, mas eu sei que dentro do nosso trabalho a gente não pode ficar apenas numa dimensão astral, como o Espiritismo chegou e ficou. Tá? A gente não tem linha temporal, nós podemos atuar no passado, no futuro e no presente também. Então, isso é muito importante na expansão também da consciência das pessoas. Tá? Nós temos também, por exemplo, uma coisa muito importante, que foi uma evolução do Espiritismo, que é o seguinte, a mediunidade. E é aí que está. A apometria, como tu falou, tu entra no lugar, né, eu já participei de algumas sessões dentro do Espiritismo, a pessoa senta numa cadeira, tem uma série de médiuns em volta, tem um monitor que vai, né, fazendo as contagens, vai falando, abre, fecha, bem, vai, volta. E tem uma pessoa que fica escrevendo o que acontece nessa situação tal. Eles abrem todos os corpos, ou seja, o que é abrir os corpos? Significa entrar em sintonia com todas as faixas da pessoa. Isso, né? Acessa o emocional, o mental, né, acessa o plano astral da pessoa, e aí começa a pipocar, né, porque eu chamo assim que pipoca as energias, pipocam as entidades que a pessoa pode ter, energias obsessoras, as próprias formas, pensamentos e elementais criados. Bem lembrado isso, que nós já falamos aqui no programa, que o que a gente pensa, a gente cria, né? Cria. A gente cria muitas formas também. Mas tudo isso vai para onde, Grego? Vai para os médiuns. Perfeito. Tu falou, eles absorvem, né? E a partir deles, essas energias são transformadas e transmutadas. Agora, o estado e a situação que uma pessoa com 30 anos de mediunidade fica é doente. Porque não tem como, por mais limpeza que essa pessoa faça, né, não se libertar dessas energias que ela vai pegando, que não são flor que se cheire. Né? Com certeza. Então, aí que a gente começou a ver que ali a gente poderia realmente dar um passo à frente e poupar uma pessoa que tem mediunidade, porque as pessoas nascem com esse dom, tá? Sendo que ela poderia captar a entidade, o ser, a energia, a forma de pensamento, o elemental, que o paciente tivesse, sem a necessidade dessa pessoa incorporar dentro dela. Muito interessante. Como é que é essa técnica? Tá? Então, a gente chama de acoplamento mental. Sim. Então, vai do mental do médium, um terapeuta, para o mental, a energia que está dentro de outro plano. Isso, ou seja, funciona da mesma forma. É a mesma coisa. E tem um segredo aí também. É rápido. Veja só, o processo de incorporação dentro do espiritismo, a entidade entra na pessoa, incorpora. Aí a pessoa começa a falar com outra voz, né? Começa a falar coisas, né? Ah, porque fulano, tal coisa, né? Começa todo um esquema montado. Bem, aí demora meia hora para convencer a entidade que está dentro da pessoa, do médium, né? Que ele não deve atuar assim, que ele precisa ir para a luz, que irmãozinho não sei o quê. Aí eu pergunto o seguinte, é necessário que o médium gaste tanto desse ectoplasma da sua energia para convencer uma entidade que normalmente é muito negativada, coitada, né? Não tem culpa de nada, mas ela se encontra em um índice de negatividade muito grande, convencer em meia hora... Fica difícil, né? Fica difícil. Concordo com você. Muitas vezes um ser que está há milhares de anos envolvido dentro de uma situação e de uma frequência muito baixa, vivendo situações muito tristes na trajetória dele, né? E criando assim uma, como eu falei, energias muito pesadas para ele, né? Aí, como a Karina falou, em 30 minutos convencer.
Eu acho também que fica difícil, né? Porque já vem com toda aquela mágoa, né? Suponhamos que seja assim, né? Mágoa, raiva, ódio, um monte de coisa. Deixa eu aproveitar o gancho aqui, já que a Niamara resolveu falar, que a Niamara, segundo ela me disse, ela é tímida, não gosta de falar muito em televisão, mas hoje ela está fazendo um batizado também. Não é bem. É que a Karina, ela tem muito mais fluidez que eu para falar, sabe? Não, mas se você não falar, você nunca vai ter a sua performance. Nia, me diz uma coisa, só para aproveitar. Eu te conheço há muitos anos e já vi você, era bem diferente do que você é hoje. Fala numa rápida pincelada aqui. Hoje você está trabalhando nisso aqui, que nós estamos passando, a Karina está passando já para o nosso público, o que é a apometria, o que vocês têm feito. Tem muito mais coisa que nós vamos falar aqui, o trabalho que vocês fazem, que é lindo. Como é que você faz um parâmetro para mim aqui, para nós, do que você acreditava, do que você fazia no passado, há 15, 16 anos atrás, que eu também participava, vamos dizer, e o que você está fazendo hoje? Como é que foi? Como você descreve essa transição do que a gente era, do que a gente acreditava, com o que a gente acredita hoje? Olha, foi vivendo muitas situações que se apresentaram, né? E procurando não ficar assim, que nem nós estávamos falando ali antes de começarmos o programa, né? Procurar estudar mais profundamente, tá? Tudo que eu acreditava. Tá? Eu procurei não ficar assim simplesmente absorvendo assim conhecimento que as pessoas passavam e simplesmente a gente vai muitas vezes engolindo coisas, acreditando em coisas e não aprofunda aquilo para ver se realmente aquilo tem um fundo de verdade. Mas quando é que você foi? Quando é que foi? Porque eu lembro, até quando eu te revi, que nós ficamos um tempo sem nos vermos, né? E você me chamou para conversar, eu falei, até fiquei meio temeroso. Você lembra que eu falei até para você? Eu falei, puxa vida, a Nia acreditava muitas coisas aqui que hoje eu não acredito. Como é que eu vou conversar com a Nia sobre coisa? E, para minha surpresa, você tinha mudado. E para melhor, acredito, né? Como todos nós mudamos. Eu quero saber se essa transição, e que o Vida Inteligente sempre, ele quebra muitos mitos, muitos paradigmas. Então, isso às vezes não é legal, aparentemente não é bom para as pessoas, você derrubar a crença delas. É claro que a gente sempre derruba, não é a forma de derrubar, nós mostramos um outro aspecto. Existe um outro lado quando ela acredita que existe um só, e esse momento geralmente é perturbador, né? É perturbador para a pessoa Então, é uma puxada de tapete. Perfeitamente. Então, como é que você... Como se deu essa transição com você? Que você é um exemplo vivo, é interessante nós estarmos aqui, porque você tinha crenças totalmente diferentes do que você tem hoje. Eu quero saber como é que foi essa sua transição. A transição é uma transição gradativa, ela não começa de um dia para o outro. Tá? Foram, depois, quantos anos? Foi há 10 anos atrás. Em 10 anos, muitas situações aconteceram, tá? Através das nossas experiências, nossos estudos, e muitas vezes até atendimento com as pessoas, vendo o que acontecia, entende? E aprofundando cada vez mais, até que com os anos assim, fui vendo a coisa de outra forma. Entendeu? E muita coisa que eu acreditava antigamente, tá? Hoje em dia eu já não acredito mais. É isso que eu questiono. Agora são muitas coisas. Agora, se eu começar a entrar em detalhes, em todas as coisas aqui... Não, claro, só queria saber se foi tranquilo, porque vejam vocês... Foi tranquilo, foi bem tranquilo. A coisa foi gradativa, não foi de um dia para o outro. Hoje eu acredito, amanhã não acredito. Não é assim, foi gradativo. Foram coisas que foram aparecendo, né? Agora, o que fica difícil, por exemplo, nas palestras que a Karina dá, nos cursos, sabe, é a gente tentar passar para as pessoas de uma forma assim... de uma forma assim que a pessoa entenda, assim, com muita calma, tudo aquilo que a gente passou nesses últimos 10 anos, em 2 dias. A gente começa assim, o gato subiu no telhado. Entende? Porque nós tivemos tempo de digerir aquilo tudo. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não vão ter aquele tempo, porque em questão de 24 horas, entende? Simplesmente vai fazer assim, ó. Muda a cabeça, né? Muda a cabeça. Teve recentemente aqui, eu tenho recebido, só vou contar um fato aqui, uns 300 e-mails aqui, a internet inteira, e muita gente em casa, mesmo sem saber, deve ter recebido um vídeo que está correndo o mundo e que está impressionando todo mundo sobre um pretenso disco voador no Haiti. Tá vendo? Até você sabe que não mexe com o disco voador. É uma fotografia, é uma filmagem impressionante.
E todo mundo me perguntando, já dei entrevista até ao vivo, por telefone, para TVs fora do nosso estado, aqui, uma série de lugares ali e tal, e fora os e-mails que vêm. E isso nós descobrimos, claro, hoje nós temos técnicas para isso, descobrimos que aquilo trata-se de uma montagem, Claro. de uma película cinematográfica que vai ser feita. Bom, passamos isso para todo mundo, para toda a comunidade, respondemos para as pessoas que nos perguntaram se isso era verdadeiro, porque realmente é de impressionar, não sei se vocês Eu viram já o vídeo. assisti várias vezes, Inclusive, né? eu mandei um e-mail para você dizendo, e aí, Grego, o que você acha disso? Tá certo, então, você é bem lembrado aqui. Então aí eu respondi e mostrei. Mesmo a gente tendo mostrado para todo mundo, mostrado o link do homem que fez, do produtor de cinema que fez esse programa, as pessoas se recusam a acreditar que aquilo trata-se de uma mentira, de uma montagem. Então, isso é um fator... É um fator... É estranho, é real para você Mas ver como é difícil as pessoas que já estão cristalizadas em suas crenças, em tudo aquilo, elas se permitirem a modificar ou dar abertura para um novo conhecimento. Porque é muito cômodo, Grego. O Grego, hoje em dia é muito mais fácil eu acreditar numa filmagem antiga dos anos 40, porque hoje em dia a técnica que tem da computação gráfica se faz qualquer coisa. Concordo em gênero, número e grau que eu falo, porque você pega das fotografias das décadas de 40, 50, não tinha esses recursos de Corel Draw, Photoshop, Mas essas tu coisas. tu monta facilmente. Hoje você monta o filmezinho que você quiser. Então, mas as pessoas também, eu só utilizei esse exemplo para você prova alguma coisa, concorda, mostra que é mentira e as pessoas se recusam a acreditar. E dentro do nosso trabalho, importante assim, um aspecto até filosófico dentro do trabalho é justamente as crenças, né? Então, assim, a gente lida com hierarquia espiritual, lida com consciências que a gente não está palpando, não vê, lida com crenças, com convicções, com opiniões formadas. Então, assim, é muito difícil chegar para a pessoa e colocar a nossa postura perante, né, o nosso trabalho, que é o seguinte: a pessoa é responsável pela sua cura, é responsável pelas mudanças, né? Nós tratamos de que a pessoa ela mesma resolva, né, e não espere que um santo, que um mestre, que uma entidade resolva os problemas Ou dela. que vocês próprias virem Ou que gurus eu delas, mesma, né? Isso é a única coisa que eu detesto realmente, é que eu virar. A gente não tem nada a ver, nem é mestre em nada, nem é guru de nada, nem é representante de nenhum tipo de hierarquia de nada. Eu sou a Karina Greco, ela é a Niamara e pronto. Nós somos pessoas comuns, normais, né, que trabalhamos, sim, provavelmente. Tudo bem, a gente tem uma expansão de consciência talvez maior que outras pessoas, por uma questão de prática, de trabalho, Isso é importante. de mão na massa. Tá? Não foi uma coisa que eu nasci, caiu na minha cabeça, foi uma coisa que... né, Foi a gente desenvolvendo. Desenvolvendo, praticando, né, experienciando. Todo mundo pode fazer isso. Tá? Então é muito difícil tu chegar para as pessoas e falar assim, ó, gente, acabou o apadrinhamento cósmico. Sim. Deu, né? Acabou. Então, para a pessoa é muito mais confortável acreditar em alguma coisa Que alguém vai resolver para você, né? Exatamente. Que essa coisa vai resolver toda a vida. É mais fácil acreditar nessas regras aqui, ó, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Que eu mesma ter a liberdade de escolher. Né? É muito mais cômodo que alguém me fale como que devem ser as coisas, como que eu tenho que atuar, como que eu tenho que agir. Obviamente, a pessoa não abre mão dessas crenças. E dentro da linha esotérica, né, dentro do trabalho da ufologia, tem muitas pessoas que se negam também. Muito abrir mão. E isso ali, com respeito às naves, isso acontece muito. A pessoa quer porque quer, e a fome é tão grande que ela quer acreditar que aquilo é realmente. Que é real, que existem seres que vêm resgatá-la para levar num lugar tranquilo, que redimir todos os seus pecados, não vai ter problema nenhum. Aí acabou, eu faço e vão viver coisa num planeta de é. paz, amor e luz, e resolvendo num quê? passe de mágica. Que aqui está o trabalho. Exatamente. Que aqui a gente tem que converter essa terra numa terra de paz, de amor, de harmonia, Paraíso é aqui, né? Paraíso é aqui. Então, assim, a gente lida muito com esses conceitos. Trabalha com uma equipe de consciências interdimensionais, trabalha porque elas existem. Não adianta a gente negar que não exista. Agora, o trabalho é aqui, vocês estão aqui para trabalhar aqui.
com apoio, ajuda, orientação espiritual, obviamente que a gente tem tudo isso. Né? Então, essa história da crença é uma coisa muito complexa. Dentro do... Toda semana a gente vem trabalhando isso, né, para mostrar o que vocês têm feito bem, né, segundo as nossas últimas conversas, nossos últimos encontros, é mostrar que o ser humano é muito mais capaz do que qualquer ser extradimensional pode ajudá-lo, né? Ele próprio é o próprio instrumento de tudo. Ele é poderoso, ele é um co-criador, ele tem força, ele tem poder. Né? Quando a gente fala assim, fraternidade de luz, né, de amor, né, porque a gente fala no curso, fala na apometria, não tem como abrir mão, porque nós com a apometria a gente viaja pelas diferentes dimensões, se desdobra em consciência, obviamente tem contato com outros seres, com outras consciências e tudo mais. Mas quando alguém pergunta, cadê a fraternidade de luz? Eu falo, fraternidade aqui, aquele cara que está lá no morro, trabalhando com as crianças carentes, mestre ascensionado, é aquele que vem aqui, botar a mão na massa, né, e trabalha voluntário no hospital. Isso. Entende? Isso é hierarquia espiritual de luz e de amor. Agora, uma coisa que está lá em cima, que nós divinizamos, personagens que a gente nem sabe se realmente eles existiram ou não existiram. Ou seja, nós pegamos carona na crença de muitas pessoas. E aí que está. E quando a pessoa tem uma crença consolidada mesmo, arraigada, o que acontece? A manipulação é fácil. Com certeza. Então, o que as religiões, os dogmas e as filosofias querem que a pessoa alimente uma certa crença, porque ali fica fácil para manipular. Então, pessoas ignorantes, pessoas que não têm informação e que tampouco querem ter, né? Porque a gente não pode pegar a pessoa e soltar, né? Eu chamo de psicologia do terror, né? A transformação através do medo. Se você não fizer isso, se você não cumprir aquilo, exatamente. alguém vem te salvar. Os pais, né, que falam, não, porque Deus vai te castigar, quer dizer, já colocam um ser de amor, querer dizer que vai castigar, alguma coisa assim. Lamentavelmente a gente nasceu, viveu, e não é agora, isso aí tem milênios, né? Então, de alguma forma, a apometria é uma técnica de limpeza espiritual. Você poderia dizer que é uma técnica de liberdade também, de libertação, não? Mas aí que está. Por exemplo, assim, como que eu vou ajudar uma pessoa a despertar consciencialmente, uma pessoa a mudar de alguma forma os paradigmas, os falsos paradigmas que essa pessoa tem, se essa pessoa está cheia de bloqueio, cheia de entidade, cheia de forma de pensamento, né, totalmente na área espiritual carregada, tudo mais. É muito difícil chegar para uma pessoa e falar assim, ó, uma pessoa que se encontra nessa situação, passando por uma situação de neoplasia, né, o câncer, passando por uma depressão, por uma síndrome do pânico. É difícil dizer para ele, tenha fé, você vai melhorar, né? O cara está morrendo lá cheio de dores. Assim, não é assim. Então, assim, a apometria é uma ferramenta que permite, a partir, né, da expansão de consciência, do desdobramento que a gente faz em outros níveis, das técnicas de limpeza, de remoção de todas as cracas humanas, sim, até os próprios elementais das crenças, que essa pessoa tenha condições reais de olhar para dentro e, em vez de falar Pai Nosso que estás no céu, falar Pai Nosso que estás aqui dentro. E esse que é o difícil, minha querida. Tá? Esse que é o difícil. Você já vê, o Pai Nosso que estás no céu, você já está criando uma distância entre você e teu pai que não tem. Mas né? isso não é distância, Ariel. Pensa bem, por que, claro, que a humanidade... Por que está no céu? Por quê? Por quê? Por quê? Porque desde que a gente tem alguma noção assim, de cultura, de informação, algumas relatos históricos, de onde que vinham as divindades gregas? Do céu. Do céu. Perfeito. Porque eram seres que chegavam do céu, porque eles chegaram... Voavam. Então, claro, nós ficamos com o arquétipo daquele Pai Nosso que está no céu, sendo que Deus, o fonte, está em todos os lugares e nós estamos no céu. Então, assim, é difícil trabalhar... É que antropomorfizaram, né, o Criador, né? Exatamente. Então, é muito difícil a gente entrar nessa parte, mas com a apometria, né, a gente limpa e não tenta incutir nada na pessoa, simplesmente deixa a pessoa num estado vibracional condizente para ela poder pensar melhor. Vocês têm feito esses trabalhos de apometria por muitos estados do país, né? Muitos. Qual tem sido o resultado? Claro que eu vou perguntar para vocês são suspeitas para falarem, né? Mas eu quero que vocês que vivenciam e experienciam lá.
Qual é o resultado que vocês têm tido desses cursos, ou dessa abertura que vocês têm feito de apometria? Vocês têm sentido uma transformação nas pessoas? Muitas transformações. Tem 2 tipos de resultados. Sim. Tá? Um dos resultados é a parte individual da pessoa. No que se refere a assim, você me tirou uma culpa de dentro de mim. Porque assim, com o esclarecimento, com a informação, né, com a colocação de muitos fatos, né, que a gente tenta, pelo estudo, né, porque a gente estuda para isso, né, se aprofunda na história, se aprofunda nas origens das personagens que nós acreditamos, nas origens das culturas, dos credos, dos mitos, das lendas, aonde que saiu tudo isso que a gente hoje acredita. É estudo, não é mágica. Eu leio. Prática também. E a prática Sim. também. Então, assim, com esse esclarecimento dentro do curso, porque no curso a gente ensina uma técnica, mas também tem que ter todo um respaldo, tem toda uma... Mas, além do curso, as pessoas são trabalhadas também, São né? são Todas trabalhadas, elas são trabalhadas. Né? Tá. Então, um dos resultados que a gente tem é isso aqui, ó. Nossa, tu me tirou uma carga da minha consciência muito grande, porque antes eu pensava isso, e aquilo me dá uma culpa muito grande. Hoje eu não tenho mais culpa. Esse é um tipo de resultado muito grande. Eu despertar, é o que mais eu gosto. Isso é o mais importante. Mais importante. E o outro resultado são as pessoas que já são terapeutas, que já trabalham com massoterapia, psicólogo, médico, muito médico, fazendo uns cursos, psiquiatras, cirurgião, sei lá, tem de tudo ali, né? Pessoas Claro. que já trabalham com terapias holísticas, que têm uma potencialização imensa dentro do trabalho. E até hilário, né? Porque assim, pessoas que têm mandado e-mail para mim, gente, eu sou acupunturista, né? Eu atendia a pessoa e ficava comigo a pessoa 3 meses para se curar. Agora eu comecei a trabalhar com apometria, eu limpo a pessoa antes, né? Faço toda a E técnica. a acupuntura tem muito mais efeito. A acupuntura tem muito mais efeito e eu fico sem clientes. Não tenha dúvida. Eu já trabalhei, eu tenho, vamos dizer, como todo mundo tem, eu sou muito gerador de ectoplasma. E trabalhei muito em grupo de cura por imposição de mãos e tudo isso aqui. Então, como a gente sabe lidar um pouquinho com energia, né, que a gente tem mais experiência do que muita gente, porque a gente exercitou isso, como a gente falou, exatamente, não diferenciando que sejamos mais, existiam pessoas que absorviam bem aquilo que a gente passava para elas, existiam pessoas que a nossa energia voltava, quer dizer, as pessoas se mostravam uma rocha. tão endurecidas de permitir isso que realmente dificultavam mais o trabalho. Então, isso é bem perceptível realmente. É bem sentido. Só que nesse trabalho da apometria quântica, a gente consegue vencer as barreiras. Melhor ainda. Né, da pessoa. E, de alguma forma, né, a gente é muito criticado. Até, por quê? Porque quando a gente trabalha com apometria, é um trabalho à distância. Pode ser efetuado um trabalho sem que a pessoa esteja sabendo que está sendo realizado. É verdade, isso é bom. Então, assim, uma invasão, eu nunca neguei que não fosse uma invasão, e pessoas que tinham, mas você está invadindo... Não, mas se elas estão lá, é porque elas estão querendo, obviamente, estão permitindo. Obviamente. Mas, você está invadindo o livre-arbítrio da pessoa. Aí entra um ponto importantíssimo, que é o livre-arbítrio. Sim. Né? Então, eu falo assim, uma pessoa com esquizofrenia, drogada, no álcool, como a gente costuma trabalhar, que discernimento ela tem para querer ou não querer alguma coisa? Perfeitamente, fica difícil. Fica difícil. Então, a gente, nesses casos graves, a gente trabalha, não quer nem saber se a pessoa quer ou não quer. Né? Simplesmente você coloca, né? Agora ela vai absorver a energia de acordo com a capacidade que ela tenha. Karina, a Cristiane ligou para nós aqui no programa. Você pode ligar 3222-1137 e fazer a pergunta se você quiser. Ela pergunta se há diferenciação entre apometria e projeção astral, se é a mesma coisa. A projeção astral é Uma técnica. uma das projeções que a gente pode usar dentro da apometria. Né? Ou seja, é uma dissociação do corpo. Só que dentro do nosso trabalho da apometria quântica, a gente só usa a projeção mental. Né? Porque para a gente se projetar no astral, a gente tem que dormir. Então, se eu estou no consultório trabalhando com a pessoa, eu não posso me deitar do lado da pessoa e sair no astral e dormir, porque não tem outro jeito de a gente se projetar astralmente. Nós perdemos a consciência física enquanto a gente sai com o corpo astral, como a gente faz todas as noites quando dorme. Então são duas coisas distintas. Então são duas coisas diferentes. Tem pessoas, que eu conheço poucas, que já têm um domínio do corpo astral, capazes de sair conscientemente a nível astral e trabalhar. Tá? Mas é muito difícil, e isso a gente não entra dentro dos nossos cursos, ensinamentos, não entra dentro dessa área. Agora, a projeção mental
é fácil, porque para eu me projetar mentalmente, eu não preciso nem dormir, nem entrar em transe, simplesmente Só me mentaliza, concentrar. concentra e vai. Isso. Então, eu estou com o paciente na maca, eu estou sentada, eu estou trabalhando com essa pessoa, projetada na casa da pessoa, por exemplo, que muitas vezes a encrenca não está na pessoa, está na casa. Então, a partir da energia da pessoa, eu posso sintonizar a frequência do local de trabalho, da casa da pessoa, dos parentes, né, afins da pessoa. Sim. Se entrar... E dá para sentir tudo, é incrível, Dá, né? dá para sentir tudo. Com a projeção mental, né? Dá. Agora, Silvio, enquanto a gente vai falando aqui sobre... Gostaria que você colocasse os slides que nós trouxemos aí. São os cursos que vocês fizeram ao redor do Brasil. Alguns dos cursos, né? Isso, então, como eu pude perceber quando eu estava montando os slides, né? Parece que a fluência de pessoas... Isso aí é Belo Horizonte. Belo Horizonte, Aham. tá? São Paulo. São Paulo, olha... Eu peguei fotos variadas de Sim, diferentes lugares. eu até te pedi para a gente ilustrar um pouquinho, para ver Curitiba. o interesse que as pessoas têm em descobrir novas técnicas que possam... Que isso aí, segura isso aí um pouquinho, o que você está fazendo lá? Isso aí eu estou fazendo um curso de eteriatria quântica de cura. Como é o nome? Eteriatria. Eteriatria. Eteriatria é a ciência que estuda o corpo etérico da pessoa. Eteriatria, tá. Tá. Então, é um trabalho que vai realizado na maca, né? Porque a apometria é um trabalho que pode ser realizado com a pessoa, no local, ou à distância também. Tá, qual é a diferença entre Eteriatria e apometria? A diferença é essa aí. Para trabalhar com a eteriatria, nós vamos trabalhar a parte clínica da pessoa. O corpo físico e o duplo etérico, o campo magnético da pessoa. Sim, entendi. A parte mais física. Mais física. Tá. Então, são as técnicas de cura. Sim. Mesmo. A apometria já bem entre a cura emocional, vidas passadas. Tá, já é uma coisa mais aprofundada. Mas uma complementa a outra. Sim. Tá, vamos seguir, Silvio. Isso aqui, então, onde foi? Agora, esse aí é onde? Isso aqui é Florianópolis. Florianópolis. Caramba, muita gente aqui. Isso é de apometria? Esse aí é cura quântica. Esse aí é apometria também em Florianópolis. Cura quântica, tá. E vocês aqui, enquanto a gente vai passando os slides, vocês parece que vão fazer um curso, como é que eu posso chamar isso aqui, nesse final de semana? Esse é o Rio. A gente vai fazer o curso de apometria quântica. Curso de apometria quântica. O módulo 1. Módulo 1. O que consiste isso aqui? O que é o curso de... Tá. O nosso trabalho foi evoluindo. Primeiramente, nós começamos com o curso de cura, né, na marca, esse um curso, como está mostrando aí, de eteriatria quântica no Rio, agora em agosto, né? A gente estiveram lá, né? Então é o seguinte, começou assim, com a parte de cura. Sim. Né? Só que depois, com o passar do tempo, a gente foi experienciando, e eu deixo bem claro para as pessoas que eu não fiz curso de nada. Tá, é autodidata. Nem a Nemara também tem curso. Sim. A gente nunca fez curso de nada. Foi uma questão assim de trabalho, de estudo. E de aprendizagem na prática. Mão na massa. Mão na Durante massa. anos nos hospitais, trabalhando com várias doenças, né, trabalhando dentro dos trabalhos, né, dos voluntários. Então a gente aprendeu muita coisa na prática. E não tem nada melhor. Opa, isso aí, segura aqui um pouquinho. Sei que cuidado. Agora, já que você está falando, e chegamos nessa aqui, nesse tema. E antes da gente dar sequência ao curso que vocês vão dar, eu gostei muito do que eu ouvi e achei maravilhoso, e agora o público também tenho certeza que vai se surpreender. Vocês prestam... Niamara, fala para mim desse trabalho que vocês fazem no HU. O que vocês fazem lá? Bom, é o seguinte, acho que a partir de 96, né, foi criado um projeto na Universidade Federal junto ao HU, que era o Projeto Amanhecer. Esse projeto, durante muitos anos, muitas pessoas foram trabalhar lá, muitos terapeutas em várias áreas diferentes, tá? Massoterapeutas, acupunturistas, assim, muitas áreas, sabe? Eu trabalhava com shiatsu, eu não sei nem te dizer quantas terapias já aconteceram nesse local, tá? E esse projeto Amanhecer, ele, a partir deste ano, foi reinaugurado, que ele parou um tempo e voltou. Foi reinaugurado com as instalações todas modificadas, com muitos terapeutas, para um trabalho voluntário, junto a toda a comunidade. Mas espera aí, eu quero que você fale. Isso aqui eu fiquei surpreso quando eu soube, me explica isso, explica para o público telespectador, é uma iniciativa do HU, com um local cedido pelo HU, ou reitoria? A reitoria. A reitoria,
Cedeu um espaço para o tipo de trabalho que vocês fazem. Isso que eu gostaria de enaltecer, eu gostaria que você falasse, porque eu acho importantíssimo isso. É o centro de treinamentos que eles têm de pessoal lá. É um prédio novo, totalmente reformado, né? O projeto começou se chamando Cuidar de Quem Cuida, né? E ele visava o cuidado das enfermeiras, médicos, né? Da pessoa que estava cuidando dos outros. Depois fechou por um tempo, né, o trabalho, e agora começou, como a minha Mara falou, nesse ano, começou novamente chamando-se Projeto Amanhecer. Que é, reiterando, é uma iniciativa de vocês, com apoio da reitoria da universidade. Não, é uma iniciativa da universidade. Da universidade. Que convidou o trabalho. Convidou para o trabalho, cedeu o espaço, mobiliou o espaço, disponibilizou isso. Vou colocar aqui. Isso eu acho importantíssimo. Eu acho que isso aí tem que ser levado. Deixa eu colocar. Eu quero que você fale também do dia do atendimento, tá? A gente tem um grande privilégio de poder estar participando. Eu até vou ler assim, porque eu não lembro de todas as terapias. Mas são durante a semana toda, de segunda a sexta. Segunda a sexta, não é? Eu pensei que era só um dia da semana. Não, de segunda a sexta-feira, de manhã à tarde, só à noite, que não há atendimentos, né? São feitas sessões gratuitas para as pessoas voluntárias de psicologia, apometria quântica, massoterapia, reiki, cromoterapia, reflexologia, geoterapia, yoga, cura quântica, eteriatria quântica, cromopuntura e outras modalidades. Vejam só que maravilha. Eu acho maravilhoso isso, uma iniciativa de uma universidade federal, mostrando, porque eu tenho certeza que a Universidade Federal, se não fosse uma coisa séria, de hipótese nenhuma, cederia o seu nome, suas instalações dentro de um hospital para um trabalho altruísta e gratuito. Isso aí também essa cena também é do ambulatório? Do ambulatório. Então, acho isso um trabalho maravilhoso, é totalmente gratuito, né? A única coisa que tem importante falar é que, por enquanto, ele está atendendo só a comunidade do hospital. Comunidade o que é a comunidade do hospital? É assim, o paciente... Da universidade, né? Da universidade, desculpa, da Universidade Federal. Seriam assim, todos os funcionários da Universidade Federal, os alunos, professores, familiares assim, ligados à universidade, órgãos ligados à Universidade Federal. Mas, se for ver, dá uma média, assim, foi feito um cálculo, assim, que só a Universidade Federal, com tudo que é ligado a ela, mais de 25 mil pessoas. Isso eu acho maravilhoso. Isso sim é que é trabalho, isso eu sei que é iniciativa. Isso pode ser copiado por outros órgãos, por outras cidades, por outras universidades. Claro que deve ter. Florianópolis não tem o privilégio de ter Niamara, de ter Carina. Outras cidades têm pessoas tão capacitadas quanto, com trabalhos similares e tudo. Eu acho que isso aí é maravilhoso. Isso aí tem que ser compartilhado. E quem está à frente lá coordenando esse trabalho é a Gilvana Pires, tá? É Forcamp, o nome dela. Forcamp. E a Ercilene. Tá, que agora eu não lembro direito do sobrenome da Ercilene, mas as duas que coordenam todo esse trabalho lá. Isso é muito bacana, e tem muitas voluntárias, né? Muitos voluntários. Tem muitos voluntários lá, de todas essas áreas que eu falei aqui. Tá, então, vocês vão voltar para o curso, que aí no curso também vocês falam sobre esse trabalho que vocês fazem lá, né? Assim, a gente sempre está estimulando para as pessoas que elas doem, né, tempo, né, para atender pessoas que não têm condições. Todo mundo, com certeza, tem alguma coisa para dar, né? Para dar de si. Todo mundo. Né? Então, assim, obviamente, a gente tem custos, a gente cobra o curso, né, tem um valor, tudo mais, mas nunca deixa de atender as pessoas por falta de dinheiro, né? Cria as condições de atendimento, seja no hospital, seja numa sala, como a gente manteve durante 3 anos aqui na Jerônimo Coelho, né, que a gente bancava no nosso próprio bolso, uma sala para atender pessoas voluntariamente. Sim. E para estagiar também as pessoas que faziam curso com a gente, né? Hoje nós temos a oportunidade de abranger, porque a sala era muito pequena, obviamente o fluxo de atendimento não é o mesmo que aqui no HU, que a gente chega a 50, 60 pessoas uma tarde, das 2 às 6 da tarde. Que bacana. Então aí é outro fluxo, as instalações, gente, são fantásticas, e os consultores têm tudo, equipamentação, maca, a gente troca lençol, toalha. Se alguém quiser conhecer, Carina, onde é que fica? Que lugar do HU? Fica no centro de treinamento. Fica no... Por exemplo, quando a pessoa entra no HU, tá, tem um ambulatório logo na entrada. Do lado do ambulatório tem um estacionamento. Tá? Indo até o final desse estacionamento tem um lago, lá mais no fundo, atrás, no terreno ali do hospital, bem atrás.
Aí, percorrendo assim pelo lado do lago, a pessoa vai indo, quando ela chegar no finzinho, ela vai ver um prédio, lá atrás, um prédio branco. É nesse prédio, é no centro de capacitação. Centro de capacitação, atrás do HU, então. É atrás do Grêmio. Atrás do Grêmio. Da creche, né? Da creche, bem no final. Tem uma creche, bem atrás, tem esse novo prédio que eles restauraram todo ele. Então, acho que você pode fazer, claro, eu acho que é interessante. Nós estamos... Pode visitar, né? Nós estamos com a apometria lá às quartas-feiras à tarde. Ah, então foi isso que eu confundi. Quartas-feiras à tarde, apometria. Eteriatria e apometria, essas duas técnicas. O que as duas falaram, que é para os funcionários da Universidade Federal, não quer dizer que seja regra. Como a Karina falou e a Niamara, é claro que se houver necessidade de alguém e que possa ser atendido, não tenha nem dúvida que as duas estudarão com carinho o caso de atender alguém. A gente dá um jeito, seja atender em consultório, seja, a gente sempre dá um jeito. Ou à distância também. Elas vão saber discernir quem realmente precisa e você também, você não vai querer ocupar o espaço de alguém mais necessitado que você. Uma situação que com o fato de muitas vezes não podermos abrir muito para muitas pessoas externas, nós criamos também um dia na semana, no mês, onde é feito... É recolhido o nome de todas as pessoas que estão precisando de ajuda e naquele dia a equipe toda vai trabalhar em trabalho à distância para aquela pessoa. Olha que maravilhoso. Silvio, eu gostaria que você colocasse no ar os telefones da Niamara, que vão aparecer aí. Eles tanto podem servir para esse tipo de contato da apometria e também para informações sobre o curso de apometria quântica que vai ser ministrado neste final de semana, aonde e de que horas a que horas? Será no Hotel Valerim Plaza, ali na Felipe Schmidt, no número 705. Sábado e domingo. Sábado e domingo, iniciando às 9 horas da manhã, tanto no sábado quanto no domingo. E o término do curso, aproximadamente entre 19 horas e 19h30. Isso depende muito da dinâmica do grupo. Tá. Então, os telefones para você contatar e saber são esses daí. Apometria quântica, que a Karina falou aqui para nós. Karina, todo esse tempo que vocês têm ministrado esses cursos, que nós mostramos nesses locais, nesses estados todos, o que você colocaria, como todo mundo sempre tem a curiosidade de saber os casos de maior relevância? É claro que algumas pessoas foram curadas, isso aí muita gente não gosta de falar, né? A gente nunca gosta muito de falar. Não é muito para se fazer divulgação nesse aspecto, mas o que gratificou, vamos dizer, que nem hoje, antes de começar o nosso programa, eu mostrei para vocês um e-mail que eu recebi, né? Um e-mail que eu recebi sobre o nosso programa aqui, sobre o que a gente tem realizado, e aquilo para mim vale mais do que qualquer dinheiro. O que a pessoa nos dissertou sobre o que a gente tem apresentado aqui. Então isso paga qualquer coisa, isso é maravilhoso, isso nos dá entusiasmo, nos dá alegria, nos dá autossatisfação de a gente poder estar servindo. Então, o que você teve assim, vocês duas podem falar, cada uma no seu tempo, o que você mais se gratificou de você viu e outras pessoas também presenciaram e que enaltece aquilo que vocês têm feito? Eu vi muitas coisas, a gente vê muitas coisas, viu pessoas se curando dentro de aspectos físicos, né, doenças sérias, né, câncer, saindo de buracos de síndrome do pânico, depressão, esquizofrenia, mal de Parkinson. A gente conseguiu controlar muitas vezes até o mal de Alzheimer. Ou seja, pessoas com hemodiálise também. Pessoas também fazendo hemodiálise, esperando por rins. Ou seja, nesse aspecto de cura, nesses últimos 7 anos, e por cima, tem tido muitas coisas boas, que a gente não gosta de falar. Claro, que envolve até problemas com a própria medicina, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem muitos casos comprovados de cura e tal, mas isso aí não é nossa meta, né, a divulgação. Eu conto, às vezes, alguns exemplos durante os cursos como casos especiais, onde a gente trabalhou e conseguiu tal e tal resultado, né? Então, esse é um aspecto da parte da satisfação, né, que não tem preço. Obviamente, o nosso trabalho é isso. Mas também nós temos a cura espiritual da pessoa. O despertar de consciência, que para mim, dentro do nosso trabalho, é o mais importante. A libertação da alma humana, né? A verdade, né? A sabedoria, que a pessoa seja feliz,
né? Levar a felicidade para a pessoa. Então, quando tu leva conhecimento, informação, e a pessoa chega para ti, como no e-mail que tu leu para a gente agora há pouco, e te fala que mudou a vida dela, que esse curso mudou, que agora ela está com o sol no coração, né? Que agora ela vê a vida de outro jeito, que tudo aqueles medos, aquelas culpas sumiram, eu não tenho mais o que pedir. Né? Realmente, para mim, isso é a grande satisfação que a gente tem dentro do nosso trabalho. E uma coisa que nós sempre colocamos é o seguinte, tanto a apometria quanto a eteriatria, ela é uma técnica que, junto com outras técnicas, tá, e vai auxiliar na cura de uma pessoa. Não é só a apometria e a eteriatria que vão curar, entende? Tem toda a parte física que cabe à medicina. A gente vai juntinho com a medicina. Então, a gente tem que ir junto, porque, por exemplo, a medicina, ela vai cuidar da parte física do indivíduo, entende? Aquela parte que já está somatizada, já está no físico, entende? Nós vamos trabalhar o quê? A parte espiritual da pessoa, que vai ajudar dentro daquele tratamento físico que ela está fazendo. Por isso, se ela está fazendo um tratamento, está tomando uma medicação para alguma desarmonia que ela tenha, para algum processo que ela esteja passando, nós aliviando a carga energética dela espiritual, com muito mais facilidade, ela vai absorver aquilo tudo, aquele tratamento que ela está fazendo. Entende? Então, a gente anda junto. Às vezes as pessoas chegam para nós e dizem assim, eu estou fazendo um tratamento médico, mas será que com a eteriatria, com a cura quântica, eu vou precisar continuar tomando aquele remédio? Vai. Claro. Claro que vai. Isso é bom, né? Foi bom você enaltecer isso, porque as pessoas acham que elas têm que abandonar tudo que estavam fazendo, né? E sempre a gente diz que as coisas andam de mãos dadas, né? Nunca abrir mão, você foi muito feliz em explicar isso aqui, porque, como nós falamos aquilo de você estar doando e a pessoa estar receptiva ou não, claro que nem depois que vocês fizeram, o acupunturista trabalhou muito mais fácil, porque preparou tudo para ele. Claro, o remédio do alopata, do médico, ele vai atuar melhor num corpo menos denso, né? Que você já limpou, já preparou aquilo, o remédio vai fazer. É o que acontece normalmente. Sempre tem que associar essas duas terapias, nunca abandonar nenhuma coisa nem outra. E quantas vezes as pessoas chegam para nós e dizem, meu filho está com problema espiritual, acho que está com isso, que está com aquilo, está com não sei o quê. E você vê a pessoa chega com uma esquizofrenia galopante, entende? Aí você olha e diz assim, não, o caso dele é caso médico. Tem que ir para um psicólogo, tem que ir para um psiquiatra. Entende? Quer dizer, nosso trabalho energético e espiritual até um certo ponto. Tem situações que só dentro da área médica mesmo que vai ser resolvido. Não tem como. Isso exige muito discernimento da gente para trabalhar. Não, isso é muito importante, porque afinal, nós temos, vocês têm a responsabilidade, né? Estamos lidando com pessoas, com problemas, com gente que tem problemas, que você pode maximizar esse problema. Pode. Diminuir. Então, é uma responsabilidade muito grande. Bom, nós estamos quase em cima da hora, nós cumprimos o horário. Vamos repetir. Os telefones do curso da Niamara, onde as pessoas podem contatar, não só para esclarecimento sobre o programa de hoje, coisas que a gente deixou de abordar aqui, porque nem sempre a gente fala tudo aquilo que você quer ouvir. É impossível, né? A gente também não é adivinho. E também sobre este tipo de curso que eles vão dar, apometria quântica, que tem sido feito em todos os estados do país, com muito sucesso. Isso a gente fica feliz, porque estamos ajudando pessoas, né? Quanto mais pessoas ajudadas, mais nós nos ajudamos, porque nós somos parte do todo, né? E o programa do curso está tudo no site. Opa, foi muito importante aqui. Será que nós colocamos, Silvio? Nós fizemos uma linha? Não, né? Então nós vamos fazer, nesses minutos finais aqui, que é soletra para mim, Karina? KAALASH.com. Isso. Tá, apareceu aí? Agora está aí. Anota aí que todos esses dados estão aí no rodapé do seu monitor, www.kalash.com. Lá tem o e-mail da Niamara, tem o e-mail da Karina, tem os programas dos cursos, as fotos dos cursos, as fotos, tudo. Tem artigos muito bons, as pessoas vão gostar, acredito, e é bem interessante. Assim. Então, só de você estar acessando o site, você já vai estar se melhorando, com toda certeza, né? Porque a vibração vai estar correndo. Nia, muito obrigado por ter aceito o nosso convite.
Obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês todos. Nós nos conhecemos há muitos anos, isso é muito bom, muito gratificante. Karina também, que parece que a gente já se conhece há muito tempo, né? Muito obrigada. Nós somos também todos farinhas do mesmo saco. pela Nós somos... oportunidade. Isso, eu que agradeço. Nós somos daquele lema, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, já que nós estamos aqui, vamos servir mesmo, que pelo menos a gente se sente melhor. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a semana que vem. TV Floripa apresentou Vida Inteligente.